Mas tanto os militares quanto os bombeiros negam a história que se comentam na cidade. Não há impedimento para nós, como assessor de comunicação social, de transmitir a verdade. Pelo contrário, até interesse nosso em transmitir a verdade, elucidar esse caso. Razão pela qual eu estou aproveitando essa oportunidade para elucidar esse caso. No dia 20, o bombeiro atendeu em torno de 34 ocorrências. Na parte da manhã nós fizemos algumas vistorias de prevenção, atividade preventiva por parte do bombeiro. E à tarde nós tivemos um temporal que aumentou o índice de ocorrência. Foi destelhamento de casa, queda de árvore, então teve uma ação mais forte do bombeiro nesse dia, devido ao fato da chuva. Sobre o fato do Corpo Bombeiro ter atendido alguma ocorrência relativa a extraterrestre, nós não atendemos. Todos aqui têm medo de corte marcial e de prisão administrativa. Hoje eles são muito mais simpáticos do que eram antigamente, porque perceberam que a estratégia estava errada. Hoje é mais fácil negar com um sorriso no rosto do que com uma cara de gente brava. Estão faltando com a verdade, estão amplamente envolvidos na captura de seres extraterrestres na cidade de Varginha. O acontecimento que se deu em Varginha, e que pela primeira vez, pelo menos ao que se saiba, houve captura de duas criaturas, ao menos em princípio vivas, é algo realmente inédito. Outro incidente que alertou os ufólogos foi a morte repentina de um membro da Polícia Militar, que supostamente participou da captura dos extraterrestres, no dia 20 de janeiro de 1996. Sua irmã Maria Antônia Tavares disse que Marco Eli Xerezi saiu para uma missão importante e que dali a poucos dias morreu. Meu irmão trabalhava na polícia, era um P2, e trabalhava também no táxi, era motorista de táxi nas horas vagas. Dia 20 de janeiro, por volta das 18 horas, houve uma forte chuva de granizo aqui. Meu irmão estava de serviço na P2, Polícia Secreta Paisana, e trabalhava numa Prêmio Branco, ele e o Cabo Lopes. Nesse horário ele se molhou, porque a porta do lado do motorista não tinha vidro. Ele foi na casa da minha mãe por volta das 7 horas para trocar de roupa, por causa da chuva. E falou para minha mãe que estava numa missão muito importante. E a gente perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele falou para nós assim que isso ainda ia dar muito pano pelas mangas. Até que ele não podia comentar sobre o assunto. Só que dia 7 de fevereiro, ele apareceu um cabelo inflamado na axila esquerda. Ele foi no médico quartel, o médico fez uma cirurgia e ele, no dia 10, ele foi para o hospital. No dia 15, ele faleceu por volta de meio-dia e 15, de 11h45, ele faleceu. E aí começou toda a série de investigação. O policial Marco Eli Xerezi, por acaso, era o melhor P2. P2 é o Serviço de Inteligência da Polícia. Esteve envolvido na segunda captura e veio a falecer depois por motivo de infecção generalizada causada por substância tóxica em sua corrente sanguínea. Não conseguiram identificar o que era essa substância tóxica. Meu irmão, antes de falecer, ele falou para mim o seguinte, que o extraterrestre na cidade, o caso era verdade, certo? E que realmente tinha acontecido. Só que a população de Varginha não tem mente aberta para saber do fato. Por isso que eles não assumem o fato dentro da cidade. O soldado que morreu, que muita gente fala que foi em virtude de contato com o ET, os médicos que trataram dele desmentem essa versão, tem a versão para a morte do soldado. Nós temos os parceiros daquele soldado que trabalharam com ele no dia, inclusive, né? E que não tem nenhum contato. Agora, muita coisa se levantou. Possível de sido um extraterrestre na cidade de Varginha? Olha, isso muito se comenta no mundo inteiro. Não tem nada do meu irmão no computador daqui da polícia, foi tudo apagado. E nessa época, do dia 20 ao dia 30 de janeiro, meu irmão recebeu um elogio, certo? Por uma tarefa executada com sucesso. Certo? Esse elogio não pode ser para guarnição, não. Foi só lá para eles. Por quê? Isso aí meu irmão falou. Alguns meses depois,
Em abril daquele mesmo ano, a senhora Terezinha, de 64 anos, viu uma criatura estranha durante uma festa que aconteceu no zoológico de Varginha. Ela tinha os olhos vermelhos e a boca rasgada. Estava de capacete, porque de lado, assim, dos lados, brilhava. Ele é marrom escuro e, assim, com a pele oleosa. Brilhava muito a pele dele. Mas eu não sabia o que era, eu pensava que fosse bicho do zoológico, e ao mesmo tempo eu falava, mas se fosse bicho ele já tinha me atacado. O que nos leva a crer que, muito provavelmente, essas criaturas estavam aqui numa operação de resgate, onde tentaram descobrir aonde possivelmente nós, seres humanos, poderíamos estar guardando as criaturas que foram capturadas. Como provavelmente descobriram que o zoológico é um local onde nós colocamos animais, possivelmente tentaram fazer um patrulhamento no zoológico para tentar encontrar os seus semelhantes que foram capturados. Então, na ocasião, a dona Terezinha teve a oportunidade de ver essa criatura por aproximadamente 7 minutos, o que é um tempo muito considerável. Eu não pensei em extraterrestre, nada disso. Eu fiquei só pensando em animal. Dona Terezinha é uma pessoa íntegra, é uma pessoa sóbria, é uma pessoa que goza de perfeita e boa reputação na sua comunidade. Ela jamais mentiria sobre um assunto como esse, mesmo porque ela nem precisa. Ela é uma senhora já de uma certa idade, ela não precisaria inventar um assunto tão grave como esse. Curiosamente, dias antes, registraram 4 mortes misteriosas de animais neste centro. Certo? Foram 4 animais que morreram de maneiras iguais, sendo espécies diferentes, e a gente não concluiu uma causa-mortes para esses animais. Apesar dos sintomas serem todos eles parecidos, a gente tinha uma mucosa gastrointestinal enegrecida em todos os animais. Era uma anta, 2 veados e uma jaguatirica, animais que têm hábitos alimentares diferentes, se alimentam de alimentos diferentes, né? E com causas parecidas. A anta e um dos veados foram examinados em Belo Horizonte e determinaram que tinham sido vítimas de envenenamento. Varginha, o Roswell brasileiro. No dia 29 de abril de 1996, Luísa da Silva, mãe de Liliane e Valquíria, recebeu a misteriosa visita de 4 homens vestidos de preto, que não se identificaram, e ofereceram a ela uma grande soma em dinheiro se as meninas negassem a história do extraterrestre. Me lembro que foi às 10 horas da noite. A gente já estava preparando para dormir, porque todo mundo acorda às 6 horas. Nisso abro o portão e vim entrando. 4 homens. Eu abri a porta porque achei que fosse o Pacatini e o Birajara, os primeiros que vieram aqui na minha casa. Aí, como a gente sempre recebeu eles bem, por isso que eu abri a porta. Isso que eu abri a porta da sala e já foram entrando. Para mim, foi uma invasão. E falou para mim, tranca seu portão que a gente tem que falar com a senhora e as garotas em particular. Aí eu falei, entra, né? Fiquei até assustada com aquilo. Aí eles falaram para mim que 2 deles anotavam tudo que a gente falava, que eu e minhas filhas falavam. E 2 ficavam mudos, não conversou de jeito nenhum. Aí falaram, pois é, dona Luísa, a gente veio aqui para tentar conversar com a senhora, porque a gente tem uma ótima grana para oferecer para a senhora, se a senhora sair com as suas filhas para fazer uma reportagem, não sei aonde, para as meninas e a senhora afirmar, mentir, que as suas filhas não viram nada.